Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Houve uma época na minha vida na qual eu era extremamente invejoso. Entenda que admitir isso era uma tremenda vergonha. Porque moralmente, quem quer ser invejoso, quem quer, né? Mas essa era uma parte da minha sombra. Lembra que eu falei sobre isso? Era parte da minha fraqueza que eu precisava enfrentar. E eu me via olhando para as pessoas e querendo que elas tivessem a vida que eu tinha, querendo que elas não avançassem, porque se elas avançassem, doía em mim. Era uma dor que eu tentava esconder de mim mesmo, me incomodava. E eu me achava uma pessoa ruim, aquilo me incomodava, aquilo mexia comigo. Então no final, isso inconscientemente acabou me levando a andar com pessoas menos abastadas, porque a chance delas saírem daquele meio era imenso. Quer dizer, era imenso elas não saírem daquele meio. Então eu me sentia bem, porque de certa forma a minha situação era um pouco melhor, então eu estava acima. Então eu era como que uma referência para os outros, sem fazer nada. Era uma guloseima para minha alma, que gritava por alguma coisa a mais. Mas por que isso aconteceu comigo? Até a puberdade, nós temos a capacidade de sermos programados. E essa programação vai ser posta em nós por figuras de autoridade na nossa infância, presentes constantemente. Exemplo, pai, mãe, padrasto, madrasta, talvez um tio próximo que more na casa e que a gente acaba se espelhando, enfim. E naquele momento a criança é uma esponja, ela só recebe. Existem algumas palavras, um tipo de que são dadas, são chamadas de admonições, que são palavras absolutas, são afirmativas negativas. Mais ou menos assim: você não presta. Quando você crescer, você vai ser um fracassado como seus tios. Você é burro. Você nunca vai ser como eu. Não, peraí, você fazendo isso é meu filho? Você não é meu filho, porque se fosse meu filho nunca faria isso. Entende? É familiar para você? E esse tipo de invalidação, que são chamadas de admonições emocionais, esse tipo de invalidação tem o poder de fazer eu desistir de mim mesmo. Porque a compreensão emocional que é gerada frequentemente é ele, que é essa figura de autoridade, enfim, essa pessoa com a qual eu estou aprendendo, diz pra mim e me fala constantemente que eu não presto, eu não vou dar conta. Então ele desistiu de mim. Então por que eu vou lutar? É melhor eu desistir agora. Então eu também desisto de mim. Gente, isso é tremendamente aterrorizante. Isso é um terror. Isso é medonho quando esse tipo de coisa acontece na vida de uma criança.
E eu digo, aconteceu na minha. E esse tipo de coisa fez eu desistir de mim a minha vida inteira. Eu simplesmente passei a minha vida praticamente me escondendo, porque aonde eu ia, eu enxergava das pessoas aquela figura de autoridade que sempre me lançou com a face no chão, que desistiu de mim com palavras, com posturas, dizendo: você não dá conta, tenta não, você vai passar vergonha, você é um fracasso. Então eu fugia das pessoas e eu encarava as pessoas como inimigas, porque eu fazia essa projeção, essa transferência inconscientemente. Que fique claro. E por conta disso, eu não conseguia. Eu achava que eu não poderia me relacionar com mulheres bonitas. E quando eu me relacionava com alguém, com amizades, enfim, que eu achava que não era merecedor, eu gerava uma situação de abuso. Eu me colocava em uma situação de abusado, porque era sorte minha que aquela pessoa olhasse pra mim. Que não é possível, como é que ela tá olhando pra mim, sendo que eu não mereço, eu nunca mereci. Porque aquela pessoa que era tão importante pra mim, disse pra mim e desistiu de mim. Eu não mereço. E esse tipo de coisa acabou gerando uma inveja, porque eu via as pessoas crescendo e eu queria crescer, eu queria tentar, eu queria fazer acontecer, só que eu não conseguia. E eu não queria que os outros conseguissem, porque doía em mim, porque eu queria fazer também, eu queria ser também. E esse foi um dos motivos pelos quais a minha alma buscou o crescimento espiritual, buscou algo além, porque foi em Deus que eu enxerguei alguém que acreditava em mim, alguém que olhava pra mim e falava: tá tudo bem, eu não vou desistir de você, você vai conseguir, eu tô segurando na sua mão, fica comigo. E foi isso que me ajudou a começar a levantar e a seguir adiante. E foi quando eu cheguei no fundo do poço, quando eu não tinha mais nada pelo que lutar, eu já estava praticamente desistindo de tudo, já entrando em depressão, se passando pensamentos contra mim mesmo. Foi quando eu acordei e eu enxerguei que a minha cura estava justamente nas pessoas, que a minha cura estava justamente em seguir adiante, para vencer aquela desistência em mim, nas pessoas, e somente as pessoas poderiam me ajudar nessa caminhada, porque o extrovertido, o caminho da individuação dele, basicamente, como ele está muito voltado para fora, é voltar para dentro. E o caminho do crescimento do introvertido, que a versão dele é para dentro, é justamente se verter para fora, é se verter para aquele momento de contato com as pessoas, se permitir esse crescimento. Compreende? E quando esse tipo de coisa foi acontecendo,
foi aonde eu consegui alargar a minha consciência de tal forma que eu consegui, sem perceber, ir começando a me validar e começando a enxergar a validação das pessoas por mim. Eu fui começando a olhar para mim com respeito. Eu fui começando a cuidar de mim no outro. Eu fui começando a me valorizar, me validando. Entende? Então esse foi o meu processo de desinveja. Foi aquele processo onde eu precisava sair da inveja. E somente quando eu fiz assim, a coisa começou a mudar para mim. A coisa começou de fato, porque eu entendi que a minha libertação era justamente naqueles que eu achava que me odiavam. Eu comecei a fazer o caminho inverso. E esse caminho inverso libertou a minha vida. E eu comecei a reacreditar em mim. E eu comecei a me reconhecer, me conhecer de novo, olhar para mim e enxergar que eu dou conta, que eu posso fazer, que vai dar certo. Entende? E eu quero deixar isso para você pensar, essa reflexão, porque essas admonições, elas têm a condição de gerar em nós muito mais do que inveja. Elas têm a condição de gerar em nós bloqueio financeiro, ao ponto de que eu não mereço dinheiro, eu não mereço um emprego que paga bem, eu não mereço lutar por algo a mais, eu não mereço ter uma empresa, eu não mereço ter uma boa família, eu não mereço, simplesmente porque eu não mereço, porque desistiram de mim e me convenceram de que eu não prestava. Então eu quero que você pense nisso, e eu quero que você fique comigo. Vamos crescer junto, me ajuda a te ajudar, tá bom? Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.